Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato e obrigado a você pela presença em nossos encontros matutinos de segunda a sexta, segunda a sábado, quer dizer, né? Via WhatsApp e aqui também no YouTube ou mesmo no Instagram. Lembrando que a sua participação e a sua presença em nossos encontros é de suma importância. Sem a sua presença, nosso encontro fica um pouco sem gosto. Mas lembrando a todos e a todas que hoje, domingo, dia 6 de outubro de 2024, é um grande dia na querida realidade brasileira. Primeiro, nós vamos eleger os prefeitos, prefeitas, caríssimos, e também os nossos vereadores. É importante, primeiro, reconhecer que as eleições estão marcadas, primeiro, para nos ajudar a participar na vida cotidiana do nosso país. Então, talvez você e eu tenhamos dificuldade de entender a importância do voto, porque se criou-se a ideia do voto ser obrigatório. Ao contrário do que muitos falam, a palavra obrigatório, mas não, o voto é um direito. Como eu disse ontem, o voto do presidente da República do Brasil tem o mesmo peso e o mesmo valor que o voto de qualquer outro cidadão do nosso país. Não adianta nós falarmos de democracia quando você tem, a exemplo dos Estados Unidos, formas de diferenciar votos. Aqui no Brasil, não. O voto é universal. Todos nós podemos votar acima de 16 anos, né? E aí tem a faculdade de você, de 16 a 18, votar se quiser, e você, acima de 65 anos, não é isso? Votar se quiser ou não. Contudo, é um direito seu votar. A gente tem que parar de usar o termo voto obrigatório, não. Voto por direito de ser cidadão. E ainda olhando nesse sentido das eleições, hoje já não pode mais pedir voto, não pode mais encaminhar mensagem de texto ou mesmo áudios falando para votar nesse ou naquele candidato, a não ser que seja em espaço privado, ou seja, mensagem individual. Mensagem em grupo é proibido. Nós olhamos ainda de forma direta, assim, que a eleição que nós olhamos muito, inclusive e olhamos porque, vamos dizer assim, houve uma forma de estrelismo, eleição de São Paulo, onde um certo candidato, faltando aí 24 horas, 72 horas para as eleições, 48 horas para as eleições, publicou e tentou, com as redes sociais, lucrar, e vai conseguir, para alguns que vão acreditar, que um dos candidatos era um dependente químico. Interessante que mesmo com a rede social mesmo apontando onde estava o cidadão, perante a realidade, ainda vai ter gente acreditando. Quando eu falo nós, eu apresento todos aqueles e aquelas que estão dentro da realidade do país, fala em eleição, geralmente fala sempre em eleição no sentido de querer, vamos dizer assim, estigmatizar todos os políticos. Aquilo que Jesus nos fala sobre aquele que está conosco, que não está contra nós. O Evangelho de hoje, Marcos capítulo 10, versículo 2 a 12, traz para nós a questão do casamento, do divórcio. As outras leituras, hoje um pouco corrido, porque daqui a pouco estou indo ser mesário, isso também tem isso. Então hoje eu não vou falar muito tempo, apenas 15 minutos com vocês, porque senão o tempo estoura e eu não consigo atender lá o povo também de ser mesário. Hebreus capítulo 2, versículo 9 ao capítulo 11, o Evangelho, é a segunda leitura de hoje. O Salmo é o Salmo 127, entre parênteses 128. E a primeira leitura, Gênesis capítulo 12, versículo 18 ao 24. E hoje
Jesus vai trabalhar a questão do divórcio, a questão da importância da família. Semana passada, Jesus trouxe para nós a questão de pertença à comunidade. Quando João tenta dizer, vamos deixar cair fogo, e pela quarta vez, se eu estiver errado, Jesus não me condene por isso nem você, Jesus fala novamente da importância de acolher a realidade do reino de Deus como uma criança. A gente primeiro entende que falar em casamento, a gente sempre estigmatiza dizendo, olha, padre não pode falar de casamento porque padre não casa. Bom, mas o casamento ele não se resume à união de um homem e a mulher. O casamento ele amplia a questão familiar. Jesus, quando traz essa discussão com os fariseus, tentando pegar ele na curva, Jesus deixa bem claro que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Agora, por que o homem se unirá à sua mulher? A gente geralmente, quando pensa que a união matrimonial ela se resume apenas a um ato de morar um homem e uma mulher junto, e nesse tempo onde se define para alguns que o casamento é apenas uma ideia de gerar filhos para religiões, ou apenas com uma ideia de ter prazer, de ter uma mulher. Todas as vezes que discutimos celibato, todo mundo fala, mas o padre não vai ter uma mulher, no caso quando é padre, porque se o padre tiver uma mulher, sabe como é que é, né? Vai acontecer isso ou aquilo. A gente reduz o casamento a um ato sexual, quando na verdade o casamento ele é algo que eu falo nós porque eu também sou de família, que nós temos que compreender que é a noção, que é o direito de construir família. Jesus, quando fala nesse evangelho aqui que o divórcio foi criado por causa da dureza do coração, mas no início não era assim, ele tenta deixar bem claro que a ideia do matrimônio é que você possa amar, rezar e perdoar. Como, por exemplo, no Oriente Médio, algumas pessoas, alguns textos eu já li, falando que por qualquer motivo, em algumas religiões, o homem pode separar-se da mulher, até se a mulher queimar o arroz, a mulher parar de vamos dizer assim, deixar o arroz queimar. O arroz queimou, ponto, o cara já pode mandar a mulher embora. Porque e aí eu falo que porque infelizmente a gente não pode negar isso, há uma cultura machista ainda que muitos defendem. Inclusive, esses que dizem que são pela família tradicional. Uma família tradicional onde a mulher perde a capacidade, como aquele candidato que disse nas eleições de São Paulo que mulher não vota em mulher porque mulher é inteligente. Percebe bem que a lei que os fariseus citam é uma lei que diz que o homem pode dar certidão de divórcio. O homem pode separar-se da mulher. O homem pode largar a mulher. Quando, na verdade, a gente deveria entender que não é assim que funciona. Jesus, quando coloca isso, no início não foi assim, é porque Deus nos constitui com igual dignidade, homem e mulher. Por mais que uns e outros queiram negar essa dignidade, ela existe. Talvez o que você não compreenda, talvez o que nós não compreendemos, que esse evangelho de hoje, Marcos capítulo 10, versículos 2 ao 12, ele traz para nós duas coisas. Primeiro, a necessidade de compreender que o casamento ele é algo sagrado, instituído por Deus, e ele não foi feito para ser diluído ou destruído por causa do nosso egoísmo. Segundo, que os fariseus, os religiosos, ao perguntarem a Jesus sobre a questão matrimonial, não estão interessados de fato em ter uma luz, uma iluminação sobre o fato, mas sim dificultar, criar uma armadilha para Jesus.
O Evangelho de hoje ainda traz para nós a ideia de que somos parte de um todo, de uma sociedade, muitas das vezes, patriarcal. Essa sociedade que muitos falam que são conservadores, que trata a mulher como um ser de segunda categoria. Independente da posição social, em pleno século XXI, ainda tem homens e mulheres que compreendem que a mulher, eu falo mulheres porque as mulheres se defendem, que a mulher é apenas um objeto, que o homem ele tem toda a autonomia, tem toda a autoridade. Sobretudo esses e aqueles que dizem que sou conservador. Por isso o Evangelho de hoje, Jesus deixa bem claro. Deus cria o homem e a mulher para que possam conviver em igualdade. Essa ideia de poder da carta de divórcio, ele traz para nós duas tristezas. Primeiro, que fere a dignidade da mulher. Segundo, o homem parece ser maior, porque ele pode dar carta de divórcio. O Evangelho de hoje ainda apresenta para nós uma realidade. Jesus coloca uma criança no meio deles. Novamente Jesus coloca uma criança e diz sobre a importância de acolher o reino de Deus como uma criança. Novamente Jesus traz para nós a necessidade de entender como se vive, pois uma criança, de acordo com a tradição e de acordo com a realidade que vivemos, ela não está preocupada nas convenções tradicionais que muitos têm. O Evangelho de hoje ainda nos apresenta uma realidade daquele contexto. Como eu dizia ontem, no bar que eu fui no bar ontem tomar cerveja, ontem pela parte de 2 horas, até 1h30, 2 horas, fiquei lá até umas 3 horas, eu dizia para os amigos que estavam lá comigo, dizia, olha, é importante a gente saber entender o texto no seu tempo, mas não deixar de atualizá-lo para o contexto atual. Por isso, se nós olharmos para Jesus hoje, sendo questionado, certamente ele iria falar a mesma coisa no sentido do divórcio. O matrimônio, a vida a dois, é uma das vidas mais complicadas que pode se ter. E o Evangelho de hoje ainda traz para nós a necessidade de sermos plenamente pessoas tomadas pela vontade de construir o reino de Deus. Não é qualquer reino. Bom, gente, eu vou parar por aqui porque hoje é um pouco corrido. Daqui a pouco eu vou atuar nas eleições, com a graça de Deus. Eu vou falar apenas 15 minutos hoje, apenas 15 minutos, não vou passar disso, porque a gente tem que editar ainda, que hoje é gravado, mas sabendo que é importante que tenhamos o bom senso de vivermos plenamente o Evangelho como pessoas novas, não como na antiga aliança, onde está na Bíblia ou não está na Bíblia, está no direito canônico ou como não está no direito canônico. E é isso que os fariseus fizeram. Alguém dizia para mim, eu prefiro o direito canônico, eu prefiro que esteja no catecismo. E ontem eu ouvia, eu só gosto do Antigo Testamento porque o Novo Testamento é complicado. É complicado porque Jesus pede para amar. É complicado porque Jesus resume a lei em viver plenamente o reino do Deus que é Pai e um Pai de amor. Que possamos vivê-lo hoje e sempre, para que Deus nos abençoe hoje e sempre. Eu sou Daniel Nonato.